convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Um daqueles textos extremamente conhecidos das Sagradas Escrituras, especialmente do Novo Testamento, texto amado por todos nós, Jesus, junto ao poço de Jacó, falando à mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo de número 4. Leremos do versículo 23 ao versículo de número 24. Disse o Senhor Jesus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho, como todos os evangelhos o são, maravilhoso, mas ele tem algo no Evangelho de João, porque João revela a Jesus, a todos nós, como Deus, o Verbo encarnado. E então ele é um evangelho altamente cristológico, digamos assim. Ele tem a doutrina a respeito de Jesus de uma maneira profunda e intensa. Mas o Evangelho de João foi escrito já na velhice do apóstolo João. Então, essas são palavras que marcaram a João de uma maneira tão forte, tão extraordinária, que muitos anos já passados do fato, ele continuava vivo como se fosse no presente. O Evangelho de João trata do período do final da vida de Jesus, especialmente os últimos dias de vida do Senhor Jesus Cristo. Muito do que está sendo falado no Evangelho de João estava bem próximo do momento da crucificação, do momento em que Jesus se entregaria por amor a todos nós. Quando nós falamos sobre a entrega, a dádiva do Pai, pois João mesmo afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, saiba que assim como foi com Abraão, Abraão deu o seu filho, mas a prova não foi apenas da obediência de Abraão a Deus, dando Isaque a Deus. A prova também foi de Isaque, que se entregou para ser dado. E Jesus, igualmente, não apenas o Pai deu, mas o Filho se deu
por amor a nós. E é nesse momento que Jesus fala algo, porque o que eu quero buscar para que nós, de fato, possamos viver, é sermos estes adoradores que Deus busca. Um adorador busca aquele que adora, mas o mais maravilhoso é que aquele que adoramos nos busca. Ele nos busca. Ele busca os que o adoram e o adoram em espírito e em verdade. Jesus inicia essa palavra dizendo: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus está falando sobre isto, e que Jesus está se referindo à hora, essa mesma expressão que nas bodas de Caná da Galileia, Jesus disse a Maria: não é chegada a minha hora, a hora do seu próprio sacrifício, de sua própria entrega, de sua morte e ressurreição. Não apenas de sua morte, mas de sua morte e ressurreição. A hora era chegada. A hora da morte e ressurreição de Jesus estava próxima. Já era a hora para que Jesus manifestasse, para que Jesus fizesse o que ele havia vindo para fazer, para salvar o pecador, para curar o que estava enfermo. Ele havia vindo buscar o que estava perdido. É interessante quando nós vemos esta palavra que associa a adoração ao sacrifício de Jesus, a cruz. E eu diria a você, sem medo de errar, não podemos adorar plenamente a Deus, em espírito e em verdade, sem Jesus Cristo. Sem o sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Sem Jesus, sem o que Ele fez, nós não podemos adorá-lo plenamente em espírito e em verdade. Não é sem motivo que o véu foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu. O caminho está aberto. Nós podemos entrar pelo sacrifício, entrar confiantes em Cristo Jesus, entrar para participarmos de uma verdadeira adoração, de adorarmos ao Senhor, e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, mas só por meio de Jesus. Sem Ele eu não poderia, sem Ele você não poderia, sem Ele nenhum de nós poderia entrar na presença do Senhor. Seríamos fulminados, seríamos destruídos, nenhum de nós permaneceria de pé, porque todos nós chegaríamos como os filhos de Arão chegaram, com alguma mistura, com algum fogo estranho, e sairia fogo do altar e nos consumiria. Não podemos nos esquecer que esse Deus, que é Deus de amor, também é justo, também é santo. Esse Deus que nos ama, esse Deus que deseja que tenhamos comunhão com Ele. E eu diria que a verdadeira adoração implica em termos uma verdadeira comunhão com o Senhor.
E se não temos essa comunhão, se não podemos nos aproximar dele, nós como poderíamos ter a experiência de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade? Jesus disse àquela mulher que questionava, falando: vocês até adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. E, meus irmãos, nós precisamos, para ter uma verdadeira adoração, conhecer quem adoramos. Amém? Esse é um princípio importantíssimo. Mas, quando nos perguntamos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, talvez a melhor resposta esteja da forma como Jesus expressou essa palavra. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, e portanto é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele é espírito. Nós precisamos adorar a Deus segundo a natureza de Deus, e não segundo a nossa natureza. Nós temos que nos lembrar que o mandamento que nos fala sobre o Senhor, de adorarmos ao Senhor, como Jesus mesmo usou esta palavra contra Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não farás para si, diz o mandamento, imagem nenhuma do que há nos céus ou na terra ou debaixo da terra, e prostrado a adorarás. Somente ao nosso Deus, somente a Deus adorarás, não a nenhum outro Deus. E diz que todos eles são obra das mãos dos homens. São, em outras palavras, mentira. Nós precisamos ter consciência que devemos adorar a Deus, e adorar a Deus só pode acontecer numa experiência genuinamente espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E a comunhão com Deus é uma comunhão espiritual. Nós precisamos, em espírito, adorar a Deus, em espírito e em verdade. E se há uma adoração em verdade, existe uma adoração que não é em verdade, que não é uma verdadeira adoração. E o que é uma adoração mentirosa? Uma adoração, como eu citei agora, quando não adoramos a Deus e adoramos a outras coisas no lugar de Deus, isto é uma falsa adoração. Mas existe um outro tipo de adoração que eu chamaria uma adoração mentirosa. É quando conhecemos a Deus. É quando o objeto da nossa adoração é Deus, mas não o adoramos em espírito e em verdade. E que tipo de adoração seria esta?
é uma adoração vã. É uma adoração em vão. A Bíblia mesmo fala, este povo ainda tem prazer de me buscar, mas os seus louvores para mim são como um barulho. Deus não se agrada. Saiba que a Bíblia também diz sacrifícios agradáveis ao Senhor. São um coração quebrantado, um espírito contrito. Estes são os verdadeiros sacrifícios agradáveis ao Senhor. Não é uma série de ritos, rituais e coisas semelhantes a esta que são o sacrifício ao Senhor, a dedicação ao Senhor. Muito mais vale a obediência do que o sacrifício. Então, adorar a Deus também implica em termos um coração quebrantado, um espírito contrito, em termos obediência para com o Senhor. E tudo isto, volto a dizer, é por meio de Jesus Cristo. Mas há uma coisa que nos nossos dias tem me preocupado muito. Eu não sei a você. Quando adoramos, o adorar e não o objeto da adoração, que é Deus. A igreja tem entrado num processo, por vezes, que podemos chamar até de um entretenimento religioso. Desculpe-me a expressão, mas um entretenimento religioso, em que mais adoramos adorar do que adoramos a Deus. Eu não sei se estou me expressando perfeitamente, mas isso me preocupa muito com a igreja dos nossos dias. Saiba que eu não sou contra nenhum ministério de louvor, de adoração, nenhum culto de celebração. Tudo isto espero de todo o meu coração que seja feito da maneira certa, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas, por vezes, adoramos mais a obra do que a Deus. Adoramos mais até mesmo o ministério do que a Deus. E direi agora algo que é difícil para mim falar. Adoramos mais, não a palavra, o conhecer a palavra, do que a Deus. Eu tentarei me explicar um pouquinho melhor sobre isso. Porque, veja bem, Jesus fala dos judeus, fala dos samaritanos. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Mas os judeus conheciam. A salvação vem dos judeus. Jesus disse, e ele próprio, Jesus judeu, qual era o grande problema daqueles adoradores? Que eu te digo, o templo tomou tal importância e tinha tal importância na adoração judaica, que a luta era esta, aqui ou lá em Jerusalém. O lugar se tornou mais importante que a pessoa que era adorada. O dia, você sabe disso, os problemas por causa do sábado, o dia se tornou mais importante do que a pessoa que deveria ser adorada.
O sábado se tornou mais importante. E isso não pode acontecer conosco. Isso não acontece conosco. E eu diria, a tradição se tornou mais importante do que adorar a Deus. O apego, não a sã doutrina, a palavra, que é algo importante, mas ao legalismo da palavra, se tornou mais importante do que a pessoa que deveria ser adorada. E isto é talvez mais perigoso do que as falsas adorações. Nós, às vezes, infelizmente, somos muito prontos a apontar o dedo, a dizer isso é uma idolatria, aquilo está errado, isto é demoníaco e assim por diante. Mas não estamos vendo que, por vezes, até mesmo conhecendo e amando a palavra, isto não significa necessariamente que nós conhecemos e amamos a Deus. Eu espero não ser mal compreendido. Os fariseus conheciam a palavra. Os fariseus amavam a palavra. Mas os fariseus não reconheciam, não conheceram. Jesus disse, as Escrituras falam de mim. E vocês não reconhecem, vocês não veem. Eles amavam a palavra. Eles conheciam a palavra. Eram estudiosos da palavra. E veja, amar a palavra é bom. Conhecer a palavra é muito bom. Sermos estudiosos da palavra é algo maravilhoso. E que todos nós precisamos, de fato, fazer. Eu não estou dizendo que isto é errado, mas eu estou dizendo uma coisa: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos conhecer, como Paulo diz, que ele conhecia aquele no qual ele cria, no qual ele depositava a sua fé. Nós precisamos, para adorar a Deus em espírito, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente e entender que eu não posso adorar a Deus na minha carne, mas toda a minha carne pode louvar ao Senhor. Então, como não posso adorar a Deus? Quando eu falo na carne, estou falando carnalmente, estou falando, inclusive, das próprias obras da carne. E quando eu falo em espírito, estou falando espiritualmente, inclusive no fruto do Espírito, que nós devemos manifestar se queremos ser verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quanto às Escrituras, eu quero dizer que nós devemos ir além de ler, nós precisamos ouvir. Ler a palavra e estudar a palavra, sem a iluminação do Espírito Santo, é tentar ler
na escuridão. E nós, de fato, não leremos a palavra sem a iluminação do Espírito Santo. E temos que ter ouvidos bem abertos, pois a Bíblia mesmo nos diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ir além de ler, eu quero que essa palavra, que é a palavra de Deus, que eu creio de todo, meu coração, que essa palavra é a palavra de Deus, eu quero que ela fale comigo. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero, de fato, vê-la, lê-la, conhecê-la, mas amá-la. E não apenas amar a letra em si, mas o Espírito, pois Jesus Cristo é a palavra. Cada vez que eu leio essa palavra, eu estou conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero lê-la conhecendo, mas acima de tudo, o que seria de fato adorar? Adorar é louvar. Podemos louvar, e eu espero que todo o nosso louvor seja uma adoração em espírito e em verdade. Mas não é meramente cantar, tocar, mas adorar é uma postura que deve se manifestar no meu orar, que deve se manifestar no meu cantar, no meu louvar, que deve se manifestar no meu viver. É uma postura de vida na qual eu me dedico, na qual eu me devoto, na qual eu me entrego àquele que eu adoro. Não há possibilidade de adorarmos se não amarmos aquele que adoramos. Eu preciso amá-lo. Se eu não amo, eu não adoro. Se eu não o amo, inclusive, eu não o sirvo como eu deveria servir. Muitos podem servir por necessidade, porque precisam servir, porque servir lhes traz benefício. Outros podem servir por temores, por medos, pelo medo do que me pode acontecer, eu sirvo. Mas os que melhor servem, e de fato servem, são os que amam. Jesus, quando fala que não podemos ter dois senhores, fala de amar a um e aborrecer-se do outro. A quem eu amo, este eu sirvo. A quem eu amo, e amo acima de tudo, e amo em primeiro lugar, que é o meu primeiro amor, a este eu adoro. Então, adoração seria, no que eu estou tentando definir, quando eu me deleito em Deus. Se você quer saber, quando eu canto me deleitando em Deus, eu adoro.
Se eu canto não me deleitando a Deus, eu só canto. Quando eu oro, me deleitando em Deus, eu adoro. Mas quando eu simplesmente oro, talvez eu esteja apenas dizendo palavras. Eu preciso adorar ao Senhor, mas adorá-lo em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor nos diz algo interessantíssimo, diz, agrada-te do Senhor. Deixe-me colocar outra versão completamente correta. Deleita-te no Senhor. E o que diz a palavra? E Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Quando adoramos ao Senhor, e o adoramos desta maneira, quando o Senhor é o deleite em nossa vida, quando o Senhor é o motivo da nossa vida, quando nós o amamos e o amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, quando amamos ao Senhor, acima de tudo, acima de todos, em primeiro lugar, quando há este deleite, o meu prazer, disse Davi, que era um adorador verdadeiro, está na casa do Senhor. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o deleite, não apenas de adorar ao Senhor sozinho, mas de adorar ao Senhor em conjunto, todos nós adorando juntos, nos deleitando juntos no Senhor, para com o Senhor. Quão é importante que nós vivamos este deleite. Sabe, adoração é algo tão sério e que a igreja trata, e não estou querendo acusar a igreja, mas digo, tantas vezes vejo a igreja não tratar com a devida atenção o que é adorar. Entre muitas coisas que estão na vida de um adorador, que adora ao Senhor, em que a hora da adoração já chegou e é por meio de Jesus. Nós oramos por meio de Jesus. Nós louvamos por meio de Jesus. Nós adoramos por meio de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Não existe outro nome. É através do nome de Jesus Cristo que nós estamos orando, que nós estamos falando, que nós estamos pedindo, que as nossas orações são atendidas por causa de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É na autoridade do nome de Jesus que nós curamos enfermos. É na autoridade de Jesus Cristo que nós temos a vitória. Não é na nossa carne, não é por nossa carne. E se há algo que eu não devo adorar de maneira nenhuma, é a minha carne. Um dos maiores perigos na falsa adoração é a autoadoração. Ela é mais perigosa do que qualquer outra forma de idolatria. A autoadoração. A gente que se adora. A gente que, quando está a ministrar, está não a se deleitar em Deus,
mas se deleitar em si mesmo. Meu Deus, como eu canto. Meu Deus, como eu oro. Meu Deus, como eu prego. Meu Deus, como o eu está tão evidente. E quantas vezes, no meio de uma ministração, isso é um perigo essencialmente para os ministradores. Os ministradores estão ali num êxtase emocional. Se deleitando com o quê? Eu creio que há quem se deleite com Deus e tem um êxtase emocional. Mas muitas vezes há aqueles que estão simplesmente se deleitando em sua própria alma. E, meus irmãos, eu acho isso tão perigoso. Eu não sei se você acha isso perigoso. Eu acho isso tão perigoso. Eu quero me afastar disso. Eu quero pedir a Deus, ensina-me. Ensina-me a adorar em espírito e em verdade. Porque vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Eu tenho que adorá-lo em espírito, porque Ele é espírito. E eu direi mais, a forma como eu adoro determina quem eu sou. Aquele a quem eu adoro também determina quem eu sou. Eu preciso aprender a adorar e adorar em espírito e em verdade, e que muitas vezes eu quero dizer algo a você, nós não entendemos que devemos nos preparar para adorar. Deixe-me dar um exemplo. A igreja, no passado, não muito distante, um passado até próximo, ela considerava o domingo um dia muito especial. Espero que a igreja ainda considere o domingo um dia muito especial. Era o dia do Senhor. Era o dia de buscar ao Senhor. Então as pessoas se preparavam para ir ao culto no domingo de manhã. E eu vou falar aqui uma cena de uma família, como a família do meu avô. No tempo do meu avô, de um reverendo, de um pastor. No sábado. Sabe o que era o sábado? Era o dia de se preparar para o domingo. Isso era o sábado. É interessante a forma como eles tinham. Era outro tempo, era outra época, era outra realidade. Eu não estou querendo impor algo que era do passado ao presente, mas uma lição que nós podemos tirar de um proceder que faziam no passado. Sabe, as pessoas começavam então a se preparar para o domingo. O domingo, e especialmente o culto de domingo de manhã, não era qualquer culto. Era o dia de chegar, nós vamos adorar a Deus. Meu avô reunia seus filhos, suas filhas, de diversas idades, porque naquele tempo as famílias eram verdadeiras tribos, eram enormes. Meu avô teve 11 filhos. Então, ele reunia seus filhos, suas filhas, e falava, amanhã é dia de culto. Cada um separava a sua roupa, não apressadamente ao se levantar, mas no sábado.
Ali estavam escolhendo as melhores roupas. Era tão verdade que no passado se usava uma expressão para a melhor roupa de domingo. Eu espero que eu não seja o único que me lembro disso, né? Roupa de domingo. Você está usando uma roupa de domingo. Por quê? Nós vamos dar ao Senhor o melhor. Tudo era o melhor para Deus. Eu não me vestia para ser, não que eu não diga que não houvesse gente que fizesse isso, para ser visto pelos outros. Não era uma questão de um desfile de moda, mas a intenção pura, de um coração puro, era: eu quero me vestir o melhor para o meu Deus. Veja, essa é uma postura de adorar a Deus de verdade. E que não deveríamos fazer apenas para um domingo. Deveríamos fazer isso para tudo que fizermos. A Bíblia diz: tudo que falamos, tudo que fizermos, sejam em atos, sejam em palavras, façamos para a glória de Deus. Isto é adorar. Isto é adorar. Tudo o que eu fizer, sejam em palavras, sejam em obras, eu faço para a glória de Deus. Tudo. Mas, pastor, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo mesmo. Quando você se senta para comer, aonde for, não é um cerimonial, não é um rito, meus irmãos, é adoração. Dar graças a Deus. É adoração. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. E essa questão de nos prepararmos, a Bíblia diz, por exemplo, quando celebramos a ceia, nós devemos o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos enfermos, fracos, e não poucos os que dormem, os que morrem. Então, uma pessoa deveria preparar-se, e preparar-se examinando-se a si mesmo, para participar dignamente do corpo e do sangue, dignamente da ceia, dignamente desta também manifestação de adoração ao Senhor. Como nós chegamos para adorar? Como nós viemos para adorar? Passemos um pouco para o Velho Testamento. Quando o Senhor falou, e tudo era figura e sombra do que haveria de vir, que o sacerdote deveria se comportar de certa maneira, deveria usar certa roupa, que não deveria ter uma gota de suor, porque era um trabalho tremendo, para ministrar diante do Senhor, para adorar a Deus. Que a oferta deveria ser sem defeito. Havia uma liturgia. O que eu estou querendo dizer não é que nós temos que ter uma, entre aspas, uma liturgia
engessando até a igreja. O que eu estou dizendo é o seguinte: Paulo falou, tudo seja feito com decência e ordem. Isso é liturgia. A própria palavra liturgia implica em ordem. Nós temos que estar, então, devidamente organizados e ordenados para adorar, e adorar em espírito e em verdade. Não podemos, a Bíblia diz, maldito, maldito, aquele que fizer a obra do Senhor, ou, deixe-me colocar assim, o serviço do Senhor, deixe-me colocar ainda mais, com uma liberdade interpretativa. Maldito aquele que adorar ao Senhor relapsamente, relaxadamente. Não, pastor, você está querendo dizer que nós temos que ter uma tensão, um certo grau de tensão é necessário. Sem tensão, você não terá a atenção devida que você tem que dar às coisas que têm valor. Entenda, eu estou querendo dizer a você que nós precisamos adorar a Deus na essência do que Deus é e não do que Deus não é. Deus é espírito. E eu tenho que adorá-lo em espírito, porque Ele é espírito. Eu tenho que adorá-lo na essência do que Ele é, não do que Ele não é. Deus não é uma ideia, Deus não é uma filosofia, Deus não é religião, Deus é vida, Deus é luz, Deus é espírito, e importa que eu o adore em espírito e em verdade. É por isso que eu não adoro a Deus diante de imagens, como um bom evangélico. Entenda bem, imagens, até mesmo estátuas, são coisas boas para trazer à memória. Muitos monumentos, esculturas, eles nos trazem à memória. A própria palavra estátua em alemão significa aquilo que me traz uma recordação, que me faz lembrar. Mas Deus não é homem. E graças a Deus que Ele não é homem, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. Deus é espírito. De modo que tudo que eu tenho que me relacionar com Deus tem que ser de uma forma espiritual, até no material. Porque nós também temos espírito. Ele soprou sobre nós a vida, que é o espírito. É por isso que a Bíblia diz, quando chegar a nossa morte, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, e você tem que entender isto, ele tem um impulso, o impulso de ir em direção a Deus que o deu. Nós que estamos aqui para adorá-lo. O meu espírito clama, deseja, almeja comunhão
com Deus. É impossível adorar a Deus sem ter comunhão com Ele. Eu não quero uma adoração falsa em minha vida, mas também não quero uma adoração vã em minha vida. Não quero estar adorando de uma forma vã, através de formas, de tradições forjadas, formadas pelos homens. Não é um mantra, não é uma reza, não é um louvor que me emociona, não, é minha comunhão com Deus. Eu preciso de uma verdadeira adoração, que é identificada por certos princípios inegociáveis. Deus é Espírito. É inegociável. Eu preciso ter comunhão com Ele, uma comunhão espiritual. E diz, como eu terei? Jesus disse, vem a hora, volto, e já chegou. É através de Jesus. Jesus disse, ninguém, isso é inegociável, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim, senão por meio de Jesus. É a única forma. E vamos ser sinceros, como Jesus está sendo colocado do lado de fora da igreja? Existem cultos que o nome de Jesus não é nem mais dito. Mais uma vez eu digo, não estou aqui para julgar a ninguém, mas para examinar a mim mesmo. Lembre-se, se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós seremos o quê? Homens espirituais. E o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mas por que não é julgado? Porque ele se julga a si mesmo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Uma coisa que nós precisamos, meus irmãos, é nos julgarmos. Eu não estou dizendo que você tem que andar aí se autocondenando incessantemente. Eu estou dizendo que nós precisamos nos acertar. Julgar-me não é condenar-me. Julgar-me é dizer, eu estou errado nisto e eu vou me consertar. Eu vou mudar. Eu vou me arrepender. É eu chegar diante de Deus e me confessar. Eu preciso entender isto, que não existe outra forma, outra maneira que não seja por Jesus. Nós temos que voltar a cantar Jesus dentro da igreja, a falar Jesus dentro da igreja e, acima de tudo, ó igreja de Laodiceia, nós precisamos ter Jesus dentro da igreja. E não apenas batendo a porta da igreja. Nós precisamos ter Jesus dentro da igreja. Ou igreja que vivia numa escuridão. Por quê? Porque o sol da justiça estava do lado de fora. Tudo o que ela tinha seriam luzes artificiais. E às vezes nós estamos colocando essas luzes artificiais
dentro da igreja para parecer que o sol está brilhando. Mas sabe, a definição de uma luz artificial é uma luz conseguida por artifícios. E me preocupa hoje na igreja como nós estamos nos aplicando em artifícios. Às vezes mudamos a palavra artifício para palavras mais aceitáveis, para estratégias. Mas, por vezes, as estratégias, não todas, pelo amor de Deus, é necessário que haja planejamento, é necessário que haja organização, é necessário haver inteligência, mas, às vezes, as estratégias não passam de artifícios. Aqui estamos, e a quem estamos adorando? Adoramos a Deus? Se o adoramos, Ele é Espírito, e temos que adorá-lo espiritualmente, em espírito e em verdade. Ou será que estamos adorando a obra? Ou os obreiros? Ou a própria adoração? Como eu citei aqui? Não. Eu quero trazer o Senhor na minha vida ao lugar correto. Entronizá-lo acima de tudo e glorificar esse nome que está acima de todos os nomes, adorando em espírito e em verdade. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor vá além desta palavra. Que o Senhor vá além do que nós estamos falando, além do que estamos dizendo. Senhor, não há outro caminho de chegar ao Pai senão através do Filho. E por isso, aqueles que querem tanto adorar ao Senhor, que eles possam chegar ao Senhor através do Filho. Que possam aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador em suas vidas, que aceitem Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos uma verdadeira adoração, para que não caiamos nos enganos, nos equívocos de uma falsa adoração ou de uma vã adoração. Senhor, nós precisamos da Tua bênção. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor para podermos adorar ao Senhor. Sem o Senhor não conseguiremos adorá-lo. Só o Senhor pode nos capacitar. O Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que estão se entregando, se devotando, aqueles que se deleitam no Senhor. Por isso, abençoa-nos aqui, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos, ó Pai, pelo poder do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero te convidar.